Muito bem-vindo para mais uma aula de endocrinologia. Professora Nayá aqui com você. E hoje nós vamos falar sobre dois hormônios, a prolactina e o TSH. E aí nós encerraremos com esses dois hormônios o ciclo dos hormônios produzidos e secretados pela adenohipófise. Então, se você não assistiu os outros vídeos, assista, é importante para você conhecer todos esses hormônios da adenohipófise, as suas funções, já que a hipófise é considerada a glândula mestre dentro do nosso corpo. Assista que você só vai ganhar conhecimento, afinal de contas, a medicina veterinária pode ser bem mais surpreendente do que você imagina. Então se liga que logo depois da vinheta a gente fala sobre esses dois hormônios. Até já! Aí, vamos começar falando da prolactina. O que é esse hormônio? A prolactina é um hormônio bastante importante para a produção de leite nas mãezinhas, naquelas fêmeas que acabaram de ter os seus bebês. Isso para qualquer espécie animal mamífera. Mas, para aquelas espécies que não produzem leite, como as aves, a prolactina também tem a sua importância. Também é um hormônio relacionado a esse processo de pós-parto, a esse processo de se tornar mãe. Tá, e quem não se torna mãe, como os machos? Nos machos, a prolactina também tem o seu papel. Então, prolactina, apesar do nome sugerir pelo sufixo ali, ó, lactina, né? Por esse termo lactina. Apesar de prolactina sugerir alguma coisa relacionada à produção de leite, essa dose, essa substância é um hormônio bem mais capaz de fazer outras ações do que simplesmente estimular a produção de leite. Então tá, Nayá, então o que é ou quais são as funções da prolactina? Vamos colocar um slide em branco aqui para eu escrevendo junto com vocês. Então vamos lá. Bom, a prolactina com certeza é o estímulo primário para iniciar o processo de lactação. Lactação é a produção de leite, acontece em mamíferos. Então, com certeza, se a gente pudesse resumir as funções da prolactina, sim, a prolactina está diretamente relacionada à produção de leite, está diretamente relacionada a esse processo de iniciar a secreção e a produção de leite, porque estimula o desenvolvimento do tecido glandular secretor da glândula mamária. Então, tecido glandular secretor da glândula mamária. O que faz esse tecido glandular secretor? A glândula mamária sofre várias transformações durante o período do ciclo estral e durante o período do ciclo menstrual em qualquer fêmea. Qual a diferença entre ciclo estral e menstrual? Ciclo menstrual é um termo usado para primatas que menstruam. A menstruação é um sangramento que acontece normalmente uma vez por mês, indicando que uma gravidez não aconteceu. O que é um ciclo estral? O ciclo estral é o ciclo dos animais domésticos que envolvem a formação de um período chamado estro. Esse período de estro é o período de ovulação, então é o período em que a fêmea está fértil, é o período em que a fêmea é capaz de gerar um descendente. Então vejam que só aí já existe uma grande diferença entre ciclo menstrual e ciclo estral. Ciclo menstrual é aquele ciclo que começa com o primeiro dia da menstruação, dizendo que a mulher não está grávida. Ciclo estral começa com o período do estro, indicando uma ovulação, ou dizendo que tem pequenas variações entre as diferentes espécies animais, mas de forma resumida, eu poderia dizer que é aquele período em que a fêmea está apta a ovular e gerar um descendente. Então, a prolactina em fêmeas, ela faz esse desenvolvimento da glândula mamária, induzindo a formação de células capazes de produzir o leite, principalmente nesse período pós-ovulatório. Por quê, Nayá? Porque uma fêmea, logo após a ovulação,
ela tem toda uma mudança corpórea se preparando para uma possível prenhez, para uma possível gravidez. Então, o corpo já começa a sofrer transformações como se a fecundação tivesse acontecido. Se a fecundação não acontecer, aí o ciclo vai caminhando e termina para reiniciar um novo ciclo. Mas, de forma geral, a cada ovulação, o corpo da fêmea se prepara para uma possível prenhez. E aí que entra essa história da prolactina começar a preparar o tecido glandular secretor ali na glândula mamária, né? Estimular o desenvolvimento na glândula mamária. Só que num período em que essa fêmea percebe que não está prenha, já esse tecido glandular não evolui para um desenvolvimento maior, diferente do que acontece numa prenhez ou numa gravidez. Então, quando a gravidez se confirma, na verdade, a produção de prolactina aumenta, a secreção de prolactina aumenta, e aí sim a glândula mamária vai tendo o desenvolvimento ainda maior de tecido secretor para poder produzir o leite. Porque numa fêmea que não está grávida, numa fêmea que não está prenha, a maior parte do tecido mamário é formado por células adiposas, é gordura. Diferente de uma fêmea que está grávida, que está prenha, ou logo após o parto, né? Aí depois de parto já é outra história, numa outra ocasião a gente fala sobre isso. Mas pensando numa fêmea que nunca teve cria, numa fêmea que nunca engravidou, numa fêmea que nunca emprenhou. Por que eu sempre falo engravidou e emprenhou? Porque o termo gravidez é mais usado para humanos e o termo prenhez, com Z no final, prenhez é mais usado para os animais domésticos, tá certo? É meio que grosseiro falar que uma mulher, ser humano, está prenha, é grosseiro falar assim, como não é adequado também dizer que uma cachorra está grávida, não é um termo dos mais adequados, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo prenhez e gravidez, mas de forma geral, a prolactina, ela vai, principalmente durante a prenhez, preparar todo o tecido mamário de um animal, de uma fêmea, para que ela passe a produzir leite em quantidade suficiente, principalmente logo após o nascimento do seu filhotinho ou dos seus filhotinhos. Então, com certeza, esse é um dos principais papéis da prolactina. Porém, a prolactina também é um hormônio que desenvolve o instinto materno, principalmente em mamíferos, mas não só, né? Mas principalmente em mamíferos. Então é aquela coisa da gente ficar apaixonado pelos nossos filhos, a ocitocina também, não é só prolactina, mas aquela coisa de você proteger seus filhos acima de proteger a si mesmo, de dar a sua vida pela vida dos seus filhos, né? De querer que todos os males caiam sobre você e não sobre os seus filhos, isso também é ação da prolactina. Então, esse instinto materno de proteção da cria é prolactina. O instinto materno das aves chocarem os seus ovos também é da prolactina. Então, veja que a ave não é mamífero. A ave não produz leite, mas nas aves a prolactina tem esse papel de vou chocar os meus ovos, senão o meu filhotinho não vai nascer, meu filhotinho não vai desenvolver, porque o ovo está fora do corpo dessa ave e esse ovo precisa de calor para o desenvolvimento do filhote, e é o calor que vem do corpo da mãe que promove esse desenvolvimento fetal dentro do ovo. Então a prolactina também traz para as aves esse instinto de choco. Em ratas, em camundongas, a prolactina induz a própria ovulação. Então, a prolactina é importante para o folículo romper e liberar o óvulo, para esse óvulo passar a ser fecundável, passar a poder ser fecundado por um espermatozoide. E, além disso, nas ratas e nas camundongas, a prolactina também prolonga a vida do corpo lúteo. O que é um corpo lúteo, Nayá? Corpo lúteo é uma estrutura que se forma no folículo que se rompeu para liberar o óvulo. Então, naquele local do folículo rompido é formado um corpo lúteo. E esse corpo lúteo é uma estrutura importante para a manutenção da prenhez, porque enquanto o corpo lúteo estiver persistente, ele secreta uma grande quantidade de progesterona e essa progesterona inibe novas ovulações. Então, protege o feto de um possível aborto, né? Porque uma nova ovulação poderia induzir
a um aborto por uma série de questões que depois também a gente vai conversar em sistema reprodutor. Mas enfim, a prolactina ajuda em ratas e camundongas a promover, a prolongar a vida útil do corpo lúteo, fazendo com que então esse corpo lúteo auxilie na manutenção da prenhez. Tá, onde mais, Nayá? Vamos pegar um slide em branco aqui. Onde mais a prolactina pode agir? Prolactina pode agir até mesmo em peixes. Em peixes, fazendo equilíbrio hidroeletrolítico, auxiliando no equilíbrio dos líquidos corporais, dos eletrólitos corporais. A prolactina também tem esse papel, olha só. E sabe onde mais que a prolactina atua? A prolactina atua em machos, mesmo que machos não tenham a bênção de uma prenhez, de uma gravidez, mesmo que machos não tenham esse instinto de chocar os ovos, a prolactina também atua nos machos. Em doses fisiológicas, ela não altera o que vocês já conhecem que um macho tem, que o macho faz em relação aos aspectos reprodutivos. Então, em doses fisiológicas, ela não inibe a reprodução, por exemplo, mas variações, tanto para menos quanto para mais, na prolactina, pode sim atrapalhar o sistema reprodutor masculino. De que forma? Quantidades muito baixas de prolactinas estão relacionadas a uma redução do comportamento sexual, enquanto quantidades muito elevadas de prolactina estão relacionadas à impotência sexual, à queda de libido, à baixa produção de espermatozoides, à baixa produção de testosterona, que é o hormônio predominante no sexo masculino. Também pode gerar, no caso desse aumento, né, de prolactina, um aumento do tamanho das mamas e às vezes até produção de leite, porque o macho tem glândula mamária, não é uma glândula mamária desenvolvida como a da fêmea, mas o macho tem também glândula mamária. Então, como a prolactina estimula o desenvolvimento de glândula mamária, excesso de prolactina em macho pode levar à produção de leite. Talvez vocês já tenham visto na TV homem dizendo que produz leite, alguém que filma o cachorrinho macho produzindo leite. Pode acontecer, não é algo normal, não é fisiológico, pode acontecer, não é fisiologicamente impossível. Tá bom, Nayá, quais são os casos, então, de aumento de produção de prolactina? Quando que isso poderia, por exemplo, acontecer num macho? As principais causas de aumento de prolactina envolvem tumores de hipófise. Então, um tumor na hipófise, um tumor secretor, pode aumentar o tamanho da hipófise, pode aumentar o número de células produtoras de prolactina, e isso pode sim levar a esse aumento da prolactina circulante. Mas também tem fármacos, né? Alguns fármacos que são usados para controle de pressão arterial, alguns fármacos que são usados para controle da depressão, alguns fármacos que são usados para tratamento de epilepsia, de enjoo, de gastrite. Esses fármacos também podem elevar a dosagem de prolactina. Por isso que toda medicação só pode ser usada quando ela realmente é necessária e sempre com supervisão médica no caso de seres humanos ou de um médico veterinário no caso dos animais domésticos. Aí vai precisar ver o que está levando a esse aumento de prolactina e como tratar, tá certo? Bom, pessoal, de forma geral, essas são as ações da prolactina. Lembrando que a gente já estudou em hipotálamo, mas o que faz a prolactina aumentar, né? Um estímulo vindo do hipotálamo através da produção do hormônio o hormônio liberador de tireotrofina, então o hormônio liberador de tireotrofina, que é o mesmo que faz a hipófise secretar TSH, também pode fazer a hipófise secretar a própria prolactina. Existe também um fator hipotalâmico chamado fator liberador de prolactina, sigla em português ou sigla em inglês, PFR, PRF, fator liberador de prolactina, enquanto a dopamina é um neurotransmissor produzido por neurônios dopaminérgicos, pertence ali
a família das catecolaminas, né, como adrenalina, noradrenalina, mas a dopamina é um inibidor de prolactina. Então, mais uma vez, estamos aqui estudando a hipófise. E aí, me conta, o que você achou desse vídeo? Você sabia de todas essas funcionalidades da prolactina? Se você não sabia, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal, aqui você me encontra em outras redes sociais, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e enviar o link desse vídeo para os seus amigos também ficarem por dentro dessas informações. Agradeço a sua presença e em breve novo vídeo sobre o hipotálamo, a hipófise e os seus hormônios aqui pertencentes ao eixo hipotálamo, hipófise e uma outra glândula. Até a próxima!